falar agora sobre um relatório do UBS que destaca os impulsos para a resiliência econômica neste ano. Entre os destaques, gente, estão as condições financeiras mais frouxas, o crescimento global como um pano de fundo positivo e de olho em como devem se comportar os principais motores de crescimento. O banco vê um ritmo sólido para o Brasil em 2026 e é esse o tema que a gente conversa agora com a nossa colunista Solange Surur. Bem-vinda, uma boa tarde para você. Obrigada, boa tarde a todos. Solange, quero te ouvir, quero entender a sua avaliação diante desses três impulsos que o UBS destaca para essa resiliência econômica, principalmente aqui no nosso país. Então, a gente entra 2026 com uma expectativa de queda de juros por parte do Banco Central, ainda que não seja agora em janeiro, muito provavelmente em março ou abril, né? A gente tem um cenário onde existe uma desinflação em curso, ainda que a trajetória para a meta esteja ainda bastante distante, a política monetária deve ficar menos restritiva. Temos um impulso fiscal contratado já bastante significante para o começo desse ano, né? Ele inclui aí a aprovação da isenção do IR, inclui o Vale Gás, o Luz para Todos. Então existe já no pipeline aí um aumento de renda disponível para a população que consome bastante, né, e poupa pouco. E a gente tem uma economia global bastante resiliente, né? Os Estados Unidos uma revisão de várias casas aí, economistas de PIB para o ano que vem para cima, e China acabou de divulgar ontem o PIB, o crescimento mais forte no ano passado, e a expectativa é de quase um crescimento idêntico aí, próximo a 5% esse ano. Então, assim, a gente tem um setor externo positivo, uma política fiscal expansionista e uma política monetária menos contracionista atuando em 26. Então, acho que é muito difícil a economia desacelerar muito. É, o número esperado pelo mercado, aí no Focus, na pesquisa Focus, está em torno de 1,8, é menor do que 2025, mas porque a base, né, de crescimento é muito forte para o ano que vem, é o que a gente chama de carry, né? Sem crescimento nenhum na margem, a média em 2026 seria bem mais baixa que 25, porque 25 já parte, porque 26 já parte de um patamar mais alto de 25. Solange, também aproveito para te perguntar por que, na sua avaliação, o UBS considera que o impulso fiscal vai ser positivo pelo menos até o terceiro trimestre de 2026 nesse relatório? Porque a gente já tem aprovado pelo Congresso essas medidas, né, que vão aumentar a renda disponível, né? Porque quando você tem subsídio para energia, subsídio até creditício, que a gente tem vários programas já em curso, e quando a gente tem essa isenção do IR, ainda que do ponto de vista fiscal ela seja neutra, porque aumentamos aí o imposto sobre lucros e dividendos, do ponto de vista de demanda agregada, a isenção da faixa de imposto de renda até os R$ 5.000, ela é expansionista, né? Porque as pessoas que vão pagar mais impostos são as que poupam mais, as pessoas que vão receber isenção do imposto são as que consomem mais. Então, a gente já tem contratado esse impulso fiscal, que no começo do ano vai ser bem mais positivo do que foi no final do ano passado, né? Final do ano passado, a gente teve aí o auge da restrição fiscal por conta do atraso da votação do orçamento e etc. Então, agora em 2026 já tem isso aprovado. Fora isso, né, não está no nosso cenário base, mas o cenário de risco é o quê? É uma expansão fiscal ainda mais forte, né? Quando a gente vê a discussão que está no Congresso e no próprio governo, por exemplo, algum tipo de subsídio para o transporte público e mais subsídios creditícios, o viés é de ser maior essa expansão fiscal. Outro ponto também, Solange, o relatório cita especificamente hiato do produto positivo. O que isso significa exatamente para a nossa economia nos dias atuais? A gente está operando com as capacidades produtivas acima do que a gente pode operar. Isso significa que existe uma força
puxando a inflação para cima, porque o mercado de trabalho hoje ele está muito apertado, né? A nossa taxa de desemprego está no low da série e os salários voltaram a subir em termos reais. Então, a massa salarial real está crescendo bem acima da produtividade, existe uma dificuldade enorme de contratação, a força de trabalho está diminuindo e a gente também já fez estudos que mostram que uma parte importante dessa redução da força de trabalho disponível está relacionada ao aumento dos benefícios sociais. Então, significa que a economia está operando de uma maneira apertada. Isso quer dizer que vai ter mais pressão de aumento salarial, né, se nada mudar aí, em termos de diminuição de benefícios sociais, e isso, no fim acaba, pode gerar uma inflação de demanda mais pressionada. Então, o Banco Central ele vai iniciar esse processo de afrouxamento monetário, vai começar a cortar a Selic, mas sem uma situação confortável, sem muito espaço para ir longe. Essa queda vai ser um ciclo que eu acredito que comedido, a menos que, obviamente, ocorra no meio do caminho algum choque exógeno, né? Uma apreciação cambial muito forte, uma queda muito forte de preço de alimentos. Por isso que o mercado não acha que a Selic vai muito abaixo do 12,50, porque a gente está operando acima da nossa capacidade de manter a inflação controlada em níveis baixos, principalmente se a gente almejar mesmo a meta de 3%. Pois é, eu até aproveito para te perguntar também, olhando para essa meta, esse caminho agora, não só da taxa Selic, mas também olhando para a inflação especificamente. A gente teve uma queda bem importante ao longo de 2025 da inflação, que foi, claro, acompanhando o movimento de altas de juros, mas queria entender se a gente tem, na sua avaliação, um limite para essa queda da inflação. A gente pode já ter atingido um teto, talvez, de não ter um recuo tão grande agora nesse ano de 2026? Na minha avaliação, essa desinflação que foi importante em 2025, lembrando que no início de 2025 o Focus projetava uma inflação de quase 6 ou até acima de 6 e a gente fechou abaixo de 4,5. Essa desinflação, na minha avaliação, foi predominantemente causada pela apreciação do real, que não teve absolutamente nada de nosso mérito. Andamos junto com as outras moedas num cenário global de dólar fraco e tem a ver muito com a desinflação de alimentos, que foi um fenômeno global, né, junto com o câmbio. Então, se a gente olhar a inflação de demanda, a inflação de serviços, não teve uma desinflação importante. Então, realmente, a gente chegou ali perto do 4,30, né? A expectativa para esse ano, 4,30 em dezembro, a expectativa desse ano está em torno de 4, porque a gente não vê, né, a gente e o mercado como um todo, o Focus é 4, uma desinflação de demanda acontecendo, justamente porque o mercado de trabalho está apertado e a gente não acha que a economia vai desacelerar o suficiente para fazer esse desemprego subir e os salários reais recuarem. Então, assim, se a gente não tiver um outro choque favorável de apreciação de câmbio, ou de mais queda de alimentos, ou de queda de industrializados no mundo, né? Se a China não continuar exportando tanto para os países, tirando os Estados Unidos, essa desinflação encontrou realmente é, um teto. Agora, choques exógenos acontecem, né? Qual é o meu viés? É que a gente vai ter um ano de muita turbulência, né? Por conta tanto do cenário internacional que está complicado, né? Idas e vindas, ele é positivo, mas tem muito risco geopolítico, e a gente tem as eleições aqui que inevitavelmente vão mexer no câmbio. Então, diante dessa incerteza toda, a gente não sabe se o câmbio vai apreciar ou depreciar por conta do cenário eleitoral, porque as pesquisas vão acontecer com mais realismo, né, a partir de abril. O Banco Central fica com uma incerteza muito grande. O horizonte dele é 2027 e qual é o grau, né, de certeza sobre o que vai acontecer com a moeda e esses choques exógenos todos em 26.
endogenamente a gente vê que não tem muito fator desinflacionário. Pois é, exatamente. Até porque a gente percebe que tem esses fatores de risco, como, por exemplo, esse cenário de eleição que você traz para a gente. Até queria entender como é que você enxerga esse cenário eleitoral e o quanto que isso pode movimentar os mercados, porque a gente já teve quase que um gostinho do que pode acontecer nas eleições e aí diante desse cenário nos mercados nesse ano de 2026, quando a gente teve a indicação por parte do ex-presidente Bolsonaro para o filho dele concorrer agora no ano que vem. Nesse ano, no caso, a gente viu o que aconteceu com o mercado no ano passado. Portanto, a gente pode esperar, Solange, uma movimentação muito grande. Olhando para o relatório, eles apontam, inclusive, como um fator de risco para os mercados. Sim, eu não tenho dúvida que a eleição vai mexer muito o preço no mercado. Eu acho que até abril, que é o prazo de descompatibilização dos governadores, fica um cenário muito incerto, porque candidaturas podem se movimentar do lado da oposição, né? Nada está fechado. No Brasil, a gente sabe que os acontecimentos mais importantes eles já aparecem muito perto da eleição, então o mercado ainda não está precificando o cenário eleitoral fortemente, né? Tem essa volatilidade, um anúncio para cá, outro anúncio para lá, mas grandes apostas sobre qual vai ser o rumo da economia brasileira não estão sendo feitas no momento. Acho que isso vai acontecer mais depois do segundo trimestre, mas vai acontecer. Vai acontecer porque o Brasil ele tem uma escolha muito dura a ser feita, né? A gente vai fazer o ajuste fiscal por bem ou vai fazer por mal? A gente vai fazer reformas fiscais no gasto obrigatório antes de uma crise mais aguda ou só depois de uma crise mais aguda, né? Por enquanto, essa incerteza sobre o cenário eleitoral, com um pano de fundo internacional de dólar fraco, tem feito, né, o mercado continuar muito com apostas positivas e ignorar um pouco essa escolha que precisa ser feita. Mas essa escolha vai ser feita e se ela vai ser precificada um pouquinho antes da eleição ou muito perto da eleição, a gente não sabe, porque o cenário pode ficar muito pouco claro para qualquer tipo de aposta mais efetiva. Mas eu não tenho dúvida de que são caminhos muito diferentes. Fazer o ajuste fiscal por bem ou por mal traz impactos para os ativos e para a economia, em termos reais, crescimento, inflação, juro, muito distintos. E o cenário geopolítico está tranquilo também, né? Então imagina isso somado ao cenário de eleição por aqui. Até queria entender um pouco, porque o relatório também traz um ponto interessante, que é o fato de que o investimento todo em inteligência artificial, e não só isso, o investimento com ações de defesa na Europa, inteligência artificial no caso nos Estados Unidos, e agora ações na Europa, de defesa especificamente, isso talvez pode auxiliar de forma indireta o crescimento do Brasil também, ou até os mercados por aqui. Você enxerga dessa forma também? O investimento em inteligência artificial tem puxado o crescimento dos Estados Unidos. Grande parte do crescimento que a gente viu em 2025 foi o investimento em inteligência artificial, e isso, obviamente, aumenta a demanda por nossas exportações, mantém o preço dos nossos produtos sustentados, que a gente exporta globalmente. O gasto em defesa aumenta as projeções de PIB na Europa. Então, no fundo, é mais demanda agregada externa. Mais demanda agregada externa ajuda a gente a exportar mais para o mundo, né? Então, tem mais crescimento na China, vai ter mais crescimento na Europa por conta do gasto fiscal, vai ter mais crescimento nos Estados Unidos por conta de AI, né? Então, esse é um fator importante, o cenário de crescimento global resiliente. Mas, dito isso, né, tem muito risco nesse cenário, né? No caso de AI, a gente não tem isso como cenário base, mas existe o risco de bolha. Não sei se para 2026, para frente, em algum momento existe o risco. Não é o cenário base, mas existe. No caso do gasto com despesa de defesa, existe sempre o risco do mercado ficar de mau humor com países que vão gastar muito mais e não estão fazendo o dever de casa em reformas de previdência, né? Não é só gastar mais, aumentar a dívida e está tudo bem, é mais demanda por exportações. Se o mercado ficar de mau humor e aumentar os juros globais, isso é negativo.
né? E no caso de China, existe muita dúvida também se eles vão continuar manter um crescimento 5% exportando deflação para o mundo. Será que o mundo não vai começar a colocar tarifa também? Né? Simplesmente a China vai, em vez de exportar para os Estados Unidos, direcionar para a América Latina, para a Europa, está tudo bem? Então, esses fatores todos parecem que hoje, no cenário básico, são positivos para o crescimento do Brasil, mas existe esse risco, cada um em cada uma das regiões. Por isso que seria bom a gente resolver logo se a gente vai fazer o dever de casa ou não, né? Porque se a gente vai postergando muito para frente, se um desses fatores começar a se mexer e o mercado ficar de mau humor lá fora, a gente tá nu, porque a gente não fez o dever de casa. Pois é, vamos seguir acompanhando. O bom é que assunto não falta pra gente por aqui no Money, né? Solange Srur, colunista do CNN Money, obrigada mais uma vez, uma boa tarde para você, boa semana. Obrigada para vocês também. Obrigada.